Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta então aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar o like. Ok? Quero informar vocês também que a nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. E eu considero o estudo, não somente leitura, porque eu dou as minhas opiniões sobre as informações que esses irmãos espíritos nos trouxeram naquela época de Kardec. Ok? E aqueles que estão aqui sempre acompanhando o nosso trabalho, obrigado pelo apoio, pela amizade, né? Bem, enfim, pela presença de vocês constante aqui no nosso canal. Que Deus os abençoe e os fortaleça sempre, né? Que todos nós possamos conseguir vencer a nós mesmos. Nós nos encontramos, então, no capítulo 21, ok? E conforme eu falei, quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes, porque o nosso leitura e estudo aqui se faz por 30 minutos. Então, nós nos encontramos nesse capítulo, na quarta parte, e vamos ler, cujo título é Caracteres do Verdadeiro Profeta, que é o número 9. E ele fala assim, abre aspas, desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, no momento de transição em que, como neste, elabora-se uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los? Eis os seus sinais. Bem, gente, isso aqui foi na época de Kardec, né, há 160 e poucos anos atrás. Então, era uma novidade, o Espiritismo começou a ter uma divulgação muito grande, e é claro que sempre tem as pessoas que gostam de se aproveitar das situações da moda, por assim dizer. Até hoje é assim, né? Pessoas se falando missionários, se falando que conversam com Deus, outros espíritos vêm, mandam suas mensagens se denominando Jesus, Maria, Deus, até Deus, e por aí vai. Então, a própria doutrina espírita fala para tomarmos cuidado com aquelas informações, as mensagens que recebemos desses espíritos. E vai dizer alguns sinais. Atualmente temos visto na internet, YouTube, por aí vai. Eu sou mais do canal do YouTube, né? Então eu posso falar que eu assisto bastante. Muitas informações trazendo como se fossem de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier. E quando você vai ver, minha gente, é só besteira, só baboseira. Entendeu? Mas isso só quem identifica que é uma besteira, que é mentira e coisa e tal, quem tem algum conhecimento da doutrina espírita. Quem não tem conhecimento da doutrina espírita acredita em tudo, porque não sabe a base da doutrina. Aqui, esse livro, tem umas partes que nos dão, né, informações importantes, né? Mas quem não estudar como é feito, como ocorre a as manifestações mediúnicas, quem não sabe como isso tudo se processa, se procede, pereré, parará, fica muito difícil de poder identificar os falsos profetas. Mas vamos ver aqui então os sinais que ele nos apresenta. Vamos lá? Abre aspas. Ele continua. Não se confia o comando de um exército, senão um general hábil e capaz de dirigi-lo. Crede, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certo de que ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabe capazes de cumpri-las.
Depois eu vou falar sobre isso aqui, tá? Quando terminar o parágrafo. Vocês vão entender. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz para fazer avançar a humanidade moral e intelectual. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras experiências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula, que aí tem que ser superior ao meio, claro. Mas vamos botar aqui, quando eu falei que ia chamar a atenção sobre isso aqui, eu vou ler essa primeira partezinha aqui do parágrafo. Ó, não se confie, né, o comando do exército, senão a um general hábil é capaz de dirigi-lo. Crede, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens. Agora vamos questionar Deus? Vamos lá. Estais certo de que ele não confia, estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabem capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem mais fraco, o homem muito fraco, para os carregar. Ponto. Então a gente está vendo aqui uma afirmação enganosa desse irmão, que Deus não daria um cargo para aquele que iria fracassar. Então, já começa um dos sinais errados, por assim dizer. Vou explicar para vocês. Nós temos, na atualidade, hoje estamos no século, né, 21 já, né? Passou do século 20 a 21. No ano de 2024. E temos visto, alguns anos atrás, recentemente, pessoas, médios, que faziam trabalhos maravilhosos, que curavam pessoas, de fato, faziam cirurgias espirituais fantásticas, comprovadas, e de repente eles pararam, não digo pararam, começou a fazer cirurgias complicadas que afetaram, prejudicaram as pessoas, né? Tem um médico aqui brasileiro, tem alguns anos isso, tem um tempinho maior, deve ter uns 20 ou 30 anos a mais para trás, que ele fazia curas fantásticas, entendeu? E de repente ele começou a ter problema com as pessoas que procuravam ele, as cirurgias que ele começou a fazer, começou a dar complicações, se eu não me engano teve 2 pessoas ou 3, não sei exato, não posso, seria vulgar, seria errado da minha parte falar que ele foi responsável, mas 2 ou 3 mortes parece que ocorreram, parece. Mas tiveram pessoas que tiveram sequelas gravíssimas, fizeram cirurgias e deram complicações terríveis. Mas ele não era assim. A cirurgia que ele fazia deu tudo sucesso, deu tudo certo, curou muita gente, salvou muita gente, pereré, parará, e de repente começou a dar ruim. Então, se de repente ele começou a fazer a coisa errada, como fala que Deus não iria dar um encargo a uma pessoa que fosse cair. Então Deus deu, que foram esses casos de médicos que vinham atuando, né, pelo lado do bem e de repente caíram para o lado negativo. Por quê? Começaram a ceder a seus desejos mundanos, o desejo do homem, do mundo, de entregar as coisas materiais, começar a cobrar por consultas, ter a ganância da grana, do poder, de poder abusar daqueles mais fracos. Então Deus se enganou. Está aqui ele falando, está certo de que ele não confia, Deus, né? As missões importantes, senão aqueles que sabem, Deus já sabe que são capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Então esses homens eram muito fracos, tanto prova disso que fracassaram. Um está preso, o outro foi preso e está solto atualmente. Então vocês veem que essas informações que nos são trazidas aqui, e nos foram trazidas pelos Espíritos, não vamos levar o pé da letra não, gente. Porque uma coisa é uma teoria, isso aqui é uma teoria.
porque está escrito, que está dito, que está falado. A prática é aquilo que ocorreu e aconteceu. Contra a prática, ninguém pode ir contra a prática, contra a existência do fato. O fato ocorreu. Isso não é uma teoria, isso é um fato. Então ninguém vai ter forças ou armas para ir contra o fato. Fato é um fato, confirmado e vivenciado por muitas pessoas. Isso é um fato. Teoria é uma coisa, isso aqui é uma teoria. É uma informação que o espírito traz. Então, esse espírito está errado? Não, a cabeça dele era assim, ele pensava assim. Então aqui está provado, né, que ele se enganou. Ou estou errado? Pensem vocês. Contra é um pecado e contra. Deus me deu a liberdade para pensar ou não? Deus deu para esse irmão que trouxe essa informação também a mesma liberdade dele pronunciar e falar aquilo que ele pensa. Ou não? Não é verdade? Então, por esse sinal, você não vai reconhecer se é um bom profeta ou não. Como você vai reconhecer se você está vendo um profeta, um médium, fazendo coisas boas, curando pessoas, e você vai naquele dia, naquela hora que você foi ser curado, ele não estava bem, ele se deixou levar, ele cobrou a consulta, ele fez uma coisa errada, veio um espírito ruim, utiliza dele, claro, que ele não perde a mediunidade, mas perde sem a presença dos bons espíritos, claro, evidente. Esses bons espíritos vão se afastarem. Vão se afastar e vão se aproximar dele, quem? Os espíritos enganadores. Ele vai continuar, ele vai pensar que está fazendo bem, está fazendo mal. Então, por esse sinal, minha gente, não vai bastar. Não vai bastar. Ok? E não acredite nisso que esse irmão fala, que Deus só vai botar gente boa naquele cargo. Aí você cai no outro erro, de acreditar que aquele ali é o enviado de Deus, e coisa que não é. Então, por esse sinal, minha gente, você me desculpe, eu não concordo com esse irmão. Deu para entender, né? É um dos sinais que não dá para confiar, porque esse médico pode estar fazendo uma coisa muito boa e de repente ele descambeia e vai para o lado errado. Certo? Então vamos lá? Vamos dar continuidade que esse irmão nos fala sobre esses sinais. Ele vai continuar. Ele fala aqui, né? Reafirmando o que ele falou em cima, isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirar ainda esta consequência. Peraí, deixa eu descer aqui a câmera. Eu vou ler esse capítulo novamente que eu parei. Peraí, só um minuto. Vocês me desculpem, mas eu gosto sempre de mostrar aquilo que eu estou lendo para que as pessoas tenham a confiança de que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, não são palavras minhas. Então vocês me desculpem, né? Naquele parágrafo anterior, eu acho que ficou gravado até aqui a moralidade. Ele continua, por isso são sempre espíritos já muito avançados, vou repetir esse pedaço, né? Tendo cumprido suas provas em outras existências. Ele está falando aqui da escolha que Deus faz sobre espíritos que já são avançados para cumprir tem um objetivo, né? Cumprir uma certa ordem, são espíritos superiores. Tá? Então ele continua aqui, nesse parágrafo. Isto posto, como eu falei, eu ia ler de novo, né? Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência. Se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Então, gente, nós estamos vendo aqui, se esse médium, né, e esse espírito, no caso, não tem qualidades morais, né, se não tem coisas elevadas a revelar, que é uma qualidade moral, é uma coisa muito subjetiva, né? Porque muita gente sabe enganar os outros, a gente consegue, né, enganar pessoas. Claro, todo mundo consegue enganar alguém falando coisa bonita que no final a nossa intenção é outra.
Então existem esses espíritos que fazem isso, ok? Que vem aqui com palavras lindas, pereré, parará, mas tem um fundo ali de maldade. Querer criar um tumulto num grupo, né? No grupo de médicos. Isso acontece muito em casa espírita. Espíritos que se manifestam e chegam assim, olha, eu acompanho vocês há muito tempo, eu estou aqui sempre para ajudar, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, essa coisa foi legal, foi bacana, bebê, bebê, bebê. Aí ele vem com uma alfinetada. Mas tomem cuidado com isso, com aquilo. Quando falou tomem cuidado com isso, com aquilo, minha gente, já jogou tudo que ele falou antes de qualidade, da exaltação que ele fez das boas ações, no lixo. Aí vem assim, mas tome cuidado porque vocês devem fazer isso, aquilo, vocês aqui estão errando nisso, errando naquilo. Gente, pode ter certeza, esse espírito tá no que ele fala aqui, né? Estrião de baixa categoria. Ok? Então, nós médicos, quem trabalha numa casa espírita, quem assiste as palestras, quem trabalha mediunicamente, preste muito bem atenção nisso tudo. Ok? É um outro indício, né? Quando o espírito vem, e quando ele é tipo manipulador, ele quer ser reconhecido, principalmente por aquele médico que tem um hábito de se comunicar, né? Quer ser reconhecido como o cara que faz as coisas certas e que ele nunca erra. Então essa vaidade aí já demonstra, né, a inferioridade desse espírito e o interesse dele de enganar e manipular. Eu trabalhei mediunicamente, posso falar isso para vocês, vi muitos colegas médios e coisa e tal, e os médicos ficaram aborrecidíssimos quando o dirigente do trabalho falava que aquela mensagem ali não era legal, era ruim, e a pessoa ficou chateada. Não, não pode fazer isso, porque esse espírito sempre fez isso, é maravilhoso, você não pode fazer isso, não concordo contigo. E ficou uma raiva tremenda do dirigente. Então a gente vê isso, eu não falei nada, fiquei olhando, coisa e tal, nem dei meu palpite. Só conversei com esse dirigente depois, só eu e ele. E eu falei, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas nesse sentido. Então vou baixar a câmera aqui e vamos ler mais esse outro esse outro parágrafo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignora a si mesmo. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Ok? A única proposta dele é fazer o bem. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Porque o humilde não está nem aí se é acreditado ou não. Né? Se vão acreditar nele, faz. Estou fazendo, e o resto é com Deus, se der resultado bom Deus, não estou aqui para receber a recompensa nem ser reconhecido. Então ele está dando aqui alguns sinais. Né? E a gente está vendo que dentro desses sinais ainda temos que tomar muito cuidado. Né? A pessoa, o primeiro é humilde, quando é bom. Mas não tem gente que se finge ser humilde. Não tem gente que se finge ser modesto. Por exemplo, esse médio Chico Xavier. Né? Ele viveu uma vida toda. Não foi uma parte da vida dele. Né? Fazendo bem, foi toda uma vida fazendo bem. Morreu fazendo bem. Desencarnou. Esse é um falso profeta? Claro que não. E temos outros. Né? Temos outros médicos que estão aí trabalhando para o bem, para o bem, para o bem. Mas você sabe exatamente quando esse médico deixou de trabalhar para o bem, para começar a trabalhar pela sua vaidade, para obter recursos financeiros, conforto, bem-estar, pereré, parará, e paralelamente faz o bem? Olha que coisa incrível, né? Olha que coisa incrível.
Não estou aqui para julgar ninguém, nem condenar ninguém. Mas né, reconhecer o verdadeiro profeta ou falso profeta, me parece que é uma busca que alguns fazem, né, desnecessariamente, ou seja, querer desmascarar alguém, de querer desvendar alguém, querer falar mal de alguém, coisa e tal. Quando a proposta aqui não é essa. Essa proposta que está sendo trazida aqui, ao meu ver, é para você contigo mesmo. Você e a aceitação daquilo, e a negação daquilo. Não é para você vasculhar a vida dos outros, não, não é. É para você identificar em você mesmo. Porque nós somos sempre influenciados, querendo ou não, sendo médio ou não, trabalhando na casa espírita ou não, somos influenciados. Vem pensamento na nossa cabeça, vem pensamentos negativos, vem pensamentos positivos. Então tudo isso aqui serve para a gente descartar o que é bom e o que é ruim. Não é verdade? Se você vai frequentar alguma atividade religiosa, não importa qual seja, se é espírita, se é kardecista, espírita kardecista, se é umbanda, se é candomblé, se é crente, né, Assembleia de Deus, e por aí vai. Não importa qual religião seja. Mas sim, se você está ali envolvida naquele meio, você tem que saber que meio você está. Observar sim os dirigentes, aquelas pessoas que trabalham, observar se aquele trabalho está correto ou está errado. Se na tua consciência você acha que aquilo está certo ou está errado. O que você deve fazer? Continuar ou sair. Deve tomar a tua decisão. Aceitar ou negar. Ok? Existem casos de pessoas que trabalham, começam a trabalhar em centros espíritas, não é exclusividade de outra religião não, gente. A pessoa começa a trabalhar em centros espíritas, kardecistas, e em determinado momento acha que não está muito bem inserido naquilo que ele estudou, no trabalho que está sendo desenvolvido naquela casa espírita, e se afasta. Eu conheço diversos casos. Se afasta porque não concorda. Por que não concorda? Será que ela está certa ou está errada? Eu não sei. Mas isso acontece porque ela questiona, porque ela não aceita o que está sendo colocado ali. Está certo ou errado? Eu não sei. Será que ela questiona está certo? Muitas vezes ela está errada, muitas vezes está certa. Mas acontece em qualquer meio. Por quê? Porque essas pessoas questionam. Isso nós temos que aprender a questionar. Não nos deixarmos levar por coisas que nos dizem, ou fazem, ou falam. Mas, conforme eu falei aqui para vocês, o irmão falou aqui numa coisa que eu não concordo. Quando fala que Deus não ia botar gente, né, que não tivesse capacidade, espírito que não tivesse capacidade para cumprir missão. Mas na prática, que é um fato, nós sabemos que não. É assim. E sabemos de médicos que começaram a fazer besteira, né? E foram até presos. Deixa eu mudar de página aqui, só um minuto. Então ele continua aqui. Abre aspas. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. De fato, nós temos aqui no Brasil o Henrique Cristo, que parece uma piada aquilo, né? Pois é, e pessoas que seguem. O absurdo não é o cara se dizer Cristo, o absurdo é ter gente para acreditar. Isso é que é interessante que ele fala aqui, né? Os crédulos, né? Para dar fé. Isso que é a pior coisa que tem. Mas vamos lá, ele continua. Uma consideração. Bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus, se tiverdes uma só das virtudes de Cristo. Está vendo? Então, se tirar uma só virtude de Cristo, uma só que seja, já não é Cristo, né? E ele continua, não tereis mais o Cristo. Aquele que se apresentam como Cristo
tem todas as suas virtudes, né? Então, aqueles que se apresentam como o Cristo, tem todas as virtudes de Cristo? Não tem, né? E vamos lá. Aí está a questão. Olhai, percrustai seus pensamentos e os seus atos, e reconhecereis que lhe faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humanidade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento, e em diferentes países, vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores seguirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certos. Quem falou isso foi Erasto. Então ele fala aqui, conforme eu falei, né, daquele Henri Cristo, que está aqui no Brasil, está no Brasil, é brasileiro, e se fala reencarnação de Cristo. Eu acho interessante que uma vez ele esteve num programa de televisão, foi do Danilo Gentili, e Danilo Gentili, naquele momento da entrevista, fez zoou ele, tirou um sarro da cara dele, falou assim: ô Henri Cristo, eu só aceito um copinho de vinho? Aí ele falou assim: claro que eu aceito, eu sou Cristo, mas eu gosto de tomar um vinho. Aí o Danilo Gentili pegou 2 copos com água, botou um copo de água para frente, né, do Henri Cristo, e pegou outro copo d'água e começou a beber. Falou para o Henri Cristo: eu vou beber minha água aqui, tá aí seu vinho. Aí o Henri Cristo falou: mas isso, tu tá brincando comigo, isso não é vinho, isso é água. Aí Danilo falou: dá seu jeito aí. Ou seja, pode se virar vinho, tirou um sarro. Então ele não tinha capacidade de transformar água em vinho, conforme está na Bíblia, nos contos antigos, que Jesus fez isso. Então é mais ou menos aqui a qualidade. Tem essa qualidade? Está de zoação, né, cara? Dizer que é Cristo. Não faz nada que Jesus fez e vem dizer que é Cristo, mas não só no Brasil que tem vários Cristos, não, no mundo todo. Tem vários países aí que tem uma porção de gente que está falando que é Cristo, que é reencarnação, mas não faz nada que Cristo fez, só fala que é. Então, gente, infelizmente essa é a verdade nua e crua. Vamos ver aqui se esse parágrafo for muito grande, se vai dar tempo. É muito longo, né? Bem, gente, eu estou vendo aqui que o próximo é muito longo. Vai ter esse tema aqui: falsos profetas da erraticidade. E aí já está falando dos espíritos que estão lá na erraticidade. Bem, gente, então nós vamos parar aqui. Esse último capítulo eu li, mas eu acho que vocês não viram, né? Porque eu não desci a câmera. Vamos lá, vou repetir esse último parágrafozinho. Diz assim: desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores seguirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, quer dizer, eles querem ter, né, luxo e por aí vai. Mas uma terrível justiça os espera, pois desde disso está certos. Quer dizer, aí quando desencarna, né, a gente chega lá do outro lado, aí começa a se arrepender das besteiradas que fez, da vida inútil praticamente, né? Porque a gente comete alguns erros e para, comete outros e para. Mas tem gente que vive uma vida toda pregando isso, né? Se aproveitando dos outros. É interessante isso. Eu acho que nós que cometemos alguns erros e crimes, seja o ladrão, seja o corrupto, e depois para, é uma coisa. Mas tem gente que vive uma vida toda às custas dos outros, né?
pregando em nome de Deus, em nome de Jesus, pereré, parará, para obter ganhos, ter carro, fazenda. Ah, rapaz, é o que mais tem, né? Eles conseguem pessoas demais, adeptos demais, né? Mesmo sem falar que é um Cristo. Ele fala que é um enviado de Deus. É alguma coisa menos enviado de Deus, né? Claro, é filho de Deus, mas não é enviado por Deus para fazer isso aqui. Os caras têm grana, têm riqueza, tem isso, tem aquilo, tem avião, tem helicóptero, e fala que tudo não é dele, tá tudo no nome da igreja. Aí ele bota a casa no nome da igreja, né? Da associação que ele inventou, que ele criou, bota o avião, aí fala, não tem nada no meu nome. Mas quem usufrui de tudo? É ele. É igual o Lula, né? Quando falou que o apartamento nem o sítio é dele. Não está no nome dele. Ora, claro, a lei é clara, né? Se não está no nome do cara, infelizmente essa lei é assim. Se não está no nome da pessoa, objeto, então não se pode dizer que aquele objeto pertence a tal pessoa. Isso é uma lei. Aqui no Brasil é assim. Mas quem usufrui, né? Quem usufrui? Lá no Rio de Janeiro, eu sei que o tema parece fugir um pouco do nosso tema aqui, mas vamos entender o que é a posse, né, da pessoa não é. Lá no Rio de Janeiro, na época do Brizola, muitos anos atrás, o Brizola encampou as empresas de ônibus. Uma delas é a Redentor, né, que era uma empresa muito conhecida no Rio de Janeiro, que tinha um poder danado. E ele encampou a empresa por desvio de conduta, por irregularidades, vamos falar assim. Mas o que a empresa fazia e qual foi o amparo que Brizola teve para tomar aquela empresa daqueles proprietários? Inclusive eu conheci o dono de um dos donos na época. Ele como poder, se, cara, se apoiou na lei dos erros da empresa, porque essa empresa Redentor, ela tinha aviões no nome da Redentor. A Redentor não trabalhava com táxi aéreo. A empresa tinha carros particulares no nome da empresa. Vocês vão entender porque botaram no nome. Parece fácil, né? Parece que é uma besteira, vocês vão entender por quê. Não é uma besteira. Ela tinha aviões no nome da empresa. Ela tinha carros mais caros na época no nome da empresa. Ela tinha imóveis no nome da empresa. Apartamentos, casas e por aí vai. Imóveis. O que acontece quando uma empresa coloca essas empresas, né, que prestam serviço público? Olha bem que eu estou falando para vocês. O que acontece quando ela compra um avião e bota o nome da empresa? Primeiro, a carga tributária de imposto é muito pequena. É muito pequena. Tipo assim, você é um cidadão comum, uma pessoa física, ela vai pagar 30% a 40% de imposto num carro. Se o carro te custa 0 km hoje, 100 mil reais, ok? Para uma pessoa que tem desconto, ele vai custar 60 mil. Varia de acordo com o modelo. Estou dando exemplo. 60 a 70 mil reais. Ele vai ter um desconto de imposto de 30 a 40 mil reais. Ok? Para os imóveis, quando você também compra um imóvel e bota no seu nome, então tem o ITBI, que é um imposto comum que todo cidadão comum paga quando faz uma transferência, né, do imóvel. A certidão faz uma escritura definitiva. Tu paga, varia de acordo com o estado, mas no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é 2% do valor de avaliação do imóvel. Isso no Rio de Janeiro é 2%. Varia de estado para estado. Mas quando se trata de uma empresa que faz serviço de utilidade pública, essa cota cai a zero. Imagine vocês, ao você comprar um imóvel de R$1 milhão e ter que pagar, 1 milhão, né? Pagar 20 mil reais de imposto. Né? Isso aqui é verdade. Se comprar um imóvel de 1 milhão, 20 mil é de imposto. No Rio de Janeiro é assim, para fazer a escritura definitiva, sem contar outras despesas. Mas o ITBI são 2%. Então pagaria 20. No caso de botar o nome da empresa, o cara não bota 20 mil, não paga nada. São 20 mil no bolso do cara. Olha a sonegação. Mas quem vai morar naquela casa é o dono da empresa, da Redentor. Não, mas ó, o imóvel está no nome da empresa. Então, baseado nessa malandragem da aplicação do dinheiro, quando você compra um carro hoje para ter isenção dos impostos, o que pode te levar, sendo uma pessoa física, se você tiver uma deficiência física?
né, tiver uma coisa nesse sentido, uma doença, uma coisa qualquer, você vai ter que provar para fazer a perícia médica e tal, e vai botar no processo. E vão te dar esse desconto. Mas esse carro vai ter que ficar contigo por no mínimo, você não pode vender por no mínimo, eu não sei se são 3 ou 5 anos. Isso varia de acordo com o estado. Mas a pessoa 3 ou 5 anos ficando com aquele carro, ele pode vender ao valor de mercado novamente. Mas antes disso, não. Então o que essa empresa fazia, a Redentor? Fazia exatamente isso. Comprava vários carros no nome da empresa, mantinha eles guardados por 3, 4, 5 anos, depois ele voltava para o mercado o valor absurdo, naquele imposto que ele deixou de pagar. Até hoje fazem isso. As igrejas, né, fazem isso. A igreja, as religiões, têm uma lei que diz que parece ser uma certa atividade pública. Então ela tem várias isenções de imposto, descontos absurdos. Então os caras botam tudo no nome da igreja. Não é para dizer que está no nome da igreja, não. Porque se fosse colocar o nome da igreja e fosse recolher todos os impostos, ele não botaria. Simples assim. Simples assim. Vocês entenderam? Porque não paga os impostos de transmissão, o ITBI. Sem outros benefícios. Por exemplo, se você alugar uma loja, olha que coisa interessante. Você vai alugar uma loja para montar alguma coisa. Um galpão, vamos botar assim. Você alugou um galpão, tem um galpão lá que o cara está te pedindo 30 mil de aluguel. Exemplo. Estou dando exemplo, tá? Aí você fala, eu vou alugar. Aí você alugou o galpão. O que você vai montar nesse galpão? Você vai pensar. Aí você vai montar uma oficina mecânica. Estou dando exemplo. Esse galpão, ele paga o imposto predial anual. Vamos botar que ele pague por ano, uns 3 mil reais por ano, vamos supor. Então você aluga o galpão, você vai pagar aquele aluguel, quem vai receber é o dono do galpão, mais o IPTU, né, o imposto do imóvel, o IPTU, né, você paga ao governo. Mas se você, em vez de montar uma oficina mecânica, esse mesmo galpão, tu alugar por 30 mil, se você for montar uma igreja da religião, seja ela qual for, uma religião que tu invente uma religião qualquer, né? É o que mais estão fazendo atualmente. Se você botar o nome de uma igreja, você entra com um processo na prefeitura pedindo desconto do imposto do IPTU. Porque você as igrejas religiosas são consideradas uma empresa de atividade, né, pública, cuja finalidade é filantrópica. Sendo assim, o imposto sobre aquele imóvel cai. Se a oficina paga 3 mil por mês de IPTU, você sendo uma igreja vai pagar 1/3 disso, R$ 1.000 ou menos, Então tem toda uma certa vantagem de você construir uma empresa, igreja, uma religião que seja. Você tem diversos descontos. Então esses pastores, esses caras que botam esse nome da igreja, não botam por outro interesse que não seja o ganho financeiro, o desconto que eles têm, os impostos que deixam de pagar. Isso é uma vergonha, mas é uma realidade. Ok? Bem, já falei bastante, já passei direto desse nosso tempo. Então é isso aí, os falsos profetas são alguns sinais que podemos reconhecê-los, mas não dá garantia nenhuma. Ok? Mas vamos parar para pensar sobre as informações que nos são trazidas. E botem na cabeça de vocês, pelo amor de Deus, nenhum espírito, claro, o espírito só pode estar desencarnado, nenhum espírito traz qualquer tipo de informação, né, para nós aqui na Terra, psicografia, psicofonado, seja que tipo de comunicação for, seja ela do jeito que for, trazendo informações de acontecimentos desagradáveis que ocorrerão no futuro. Ah, que o planeta Terra vai passar por isso. Ah, que na tua família vai acontecer isso de ruim. Ah, que tome cuidado com isso ou com aquilo. Não acredite, esses espíritos estão. A única proposta é de gerar aflição e medo. Ok? Isso é uma regra básica. É uma regra muito importante que você consegue eliminar uma porção de informações que se dizem boazinhas, mas no fundo não são. Fiquem na paz de Deus. Até a próxima. Tchau.